Será que essas pessoas têm um compromisso tão grande com o Alexandre? Hoje que já não há mais apoio internacional, o governo Lula está em absoluto frangalho político, não há expectativa de outro que possa voltar, não tem mais dinheiro dos Estados Unidos, de USAID. Tudo isso para preservar o Alexandre? Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Nós tivemos manifestações em Copacabana no final de semana e muita gente achou, eu até quero ouvir a opinião de vocês. Eu vi as imagens e tinha bastante gente, não tanta gente como já tivemos em outros momentos, mas bastante gente, uma manifestação bem grande, ao que me pareceu. A pergunta é, por que alguns estão ficando em casa? Por que alguns desistiram? Essas pessoas vão ficar assistindo a gente lutar e dar a nossa vida em algo que vale a pena a liberdade e vão ficar assistindo? Eu me pergunto, é uma pergunta legítima. Ou o nosso povo vai fazer a sua parte? Eu garanto a vocês, nós vamos ter coisas espetaculares vindas dos Estados Unidos, vamos tratar algumas delas aqui no programa de hoje, em seguida. Mas no final das contas, cabe ao povo e às instituições brasileiras responderem. Porque se você está se perguntando se o Eduardo Bolsonaro é útil mesmo aqui nos Estados Unidos, primeiro eu recomendo que você assista a nossa live na semana passada, porque a gente falou de forma muito específica sobre o que nós estamos fazendo aqui nas reuniões que nós temos tido no Congresso dos Estados Unidos e mais recentemente na Casa Branca. Você também pode, agora, porque tem gente que fala, é tic-tac do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo fica falando, mais 72 horas, que coisa que eu nunca falei na vida, pelo contrário, tinha uma raiva horrorosa dessas pessoas que ficavam falando esse troço. Mas as pessoas querem dizer que é uma coisa que nunca vem, né? Como se fosse possível você parir um filho em um mês. Qualquer coisa que é importante na vida exige planejamento, exige discussão de minuta, etc, etc. Mas aos poucos, até a imprensa, a grande mídia, passou a repercutir a nossa atuação. Como foi o caso, por exemplo, da reportagem do Metrópolis, que saiu hoje, nessa terça-feira. E essa é uma boa reportagem para você decidir se vale a pena ou não continuar o trabalho que a gente está vendo. Eu vou ler a reportagem, coloca por favor a reportagem para a gente, Brunão. Diz assim a manchete: Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras, com o subtítulo dizendo que, na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram texto que prevê sanções dos Estados Unidos não apenas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Deixa eu ler a íntegra dessa matéria para vocês, porque ficou muito boa. O que diz o corpo da reportagem? Os Estados Unidos planejam abre aspas, pacotão de sanções com o potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares de Donald Trump na Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes do STF, estabelece o prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários de redes sociais. Mais ou menos. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e delegados da Polícia Federal que municiaram decisões de Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria violação de direitos humanos, violação de jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo e ou um grupo político. Aqui acho que houve uma salada do jornalista, mas fiquei até surpreso porque tem muita coisa correta aqui. O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção de Alexandre de Moraes entrar em vigor.
A expectativa da Casa Branca é que, oficializada a punição, provocará um recuo do Supremo. Ministros da Corte, ouvidos pela coluna, contudo, dizem que a ofensiva norte-americana em nada mudará o rumo da atuação na Corte. Ora, claro. Teve gente que me falou: mas Paulo, os ministros estão dizendo que nada vai mudar o rumo da atuação na Corte. Os magistrados argumentam que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. Bom, em primeiro lugar, os Estados Unidos não acreditam em limites para a liberdade de expressão. Isso é uma fantasia de ditadura. O limite da liberdade de expressão é o quê? É o que o ditador quiser que seja o limite da liberdade de expressão. Ora, então a liberdade de expressão não existe e não serve para absolutamente nada, porque a liberdade de expressão só existe para você falar o que as pessoas não querem que você diga. Se for o que elas querem que você diga, você não precisa de liberdade. Pelo contrário, Daniela Lima não precisa de liberdade de expressão. Liberdade de expressão só existe justamente sem os limites impostos pelo tirano. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Quem precisa de liberdade de expressão é o Alan, né? O Paulo Figueiredo, é o Constantino e por aí vai. Agora, quem imaginou que ao ouvir isso os ministros do STF fossem dizer: não, se vier esse pacote, aí a gente vai ter que recuar? É claro que não. A postura tem que ser sempre essa. Não, nós somos... Não vai mudar nada, não. Agora, eu pergunto a vocês. Eu usei esse exemplo nas minhas redes sociais. Eu falei: o Alexandre é a bomba de Hiroshima. Os americanos, quando viram... Por que eu dei esse exemplo? Porque os americanos, quando viram que o Japão não iria se render em 1945, eles usaram a bomba nuclear em Hiroshima e destruíram Hiroshima e falaram assim: olha, nós temos essa arma. Se nós utilizarmos isso de novo, nós vamos destruir o país inteiro. Os japoneses ainda assim não se renderam. Dias depois, veio a bomba de Nagasaki. Aí os japoneses olharam e falaram: puta, se essa bomba vier em Tóquio, acabou completamente o nosso país, a gente está lutando pelo quê? E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. De fato, se este texto for o texto que for adiante, já falaremos sobre isso, a ideia é que o Alexandre de Moraes seja a bomba de Hiroshima e que se olhe para se entender o tamanho da destruição, porque nós estamos falando da destruição da vida da pessoa. Não é só visto. É o sujeito nunca mais poder ter uma conta bancária em lugar nenhum do mundo. O sujeito não ter um cartão de crédito. É o sujeito não poder mais fazer negócio. Que isso? Então, vai se olhar para um troço desse e vai falar: é isso que a gente quer? Eu pergunto: Gilmar Mendes. Gilmar Mendes tem mais 3? Gilmar Mendes tem mais 3 anos na corte. Então, Gilmar Mendes vai ficar 3 anos mais na corte. Gilmar Mendes é um homem de negócio. Gilmar Mendes vai querer ficar sem poder fazer... Ele vive praticamente em Portugal hoje em dia. Gilmar Mendes vai, em nome do sonho de psicopatia, de destruir um movimento político, que é o maior movimento político da nossa geração, ele vai topar pagar a pena? Olha, se você perguntar para mim, tomara até que sim. Tomara que sim. Tomara que o Fábio Shor, parece que saiu, tomara que volte. Tomara que outro que entrar no lugar dele cumpra todas as ordens do Alexandre. Por mim, a gente vai até Tóquio. Se tiver que ir, a gente vai até Tóquio. É isso que vocês vão querer? Essa é uma pergunta que em algum momento terá que ser feita aos demais. Ministro Barroso, um homem ideológico,
talvez o mais ideológico dos ministros da corte. É isso que ele quer? Ministro Flávio Dino, é isso que ele quer? Essa é a pergunta que vai ter que ser feita em algum momento. E esse é o caminho do Brasil. Eu pergunto, Davi Alcolumbre vai estar disposto a ter sua vida destruída em nome da proteção do Alexandre de Moraes? Porque Davi Alcolumbre também é um nome frequentemente discutido aqui. Rodrigo Pacheco vai sofrer os outros problemas. Não foi esquecido. Mas esse é o caminho? Eu digo isso porque uma vez que você entra na lista do STN, não tem a quem você apelar. Não tem como desfazer, é um caminho sem volta. E eu faço essa reflexão. Será que essas pessoas têm um compromisso tão grande com o Alexandre? Hoje que já não há mais apoio internacional, o governo Lula está em absoluto frangalho político, não há expectativa de outro que possa voltar. Não tem mais dinheiro dos Estados Unidos, de USAID. Tudo isso para preservar o Alexandre? Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.